Olá, paz para todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, Pastor Marcos Moreira aqui fazendo um resumo de um dos meus sermões para vocês. O sermão hoje é o sermão número 27, né? Qual a melhor bênção? Baseado em Gênesis 49, 1, 2. Vou comentar com vocês que atrás de mim tem um quadro. Esse quadro, essa pintura a óleo, ela é minha. Eu colocarei também nos próximos resumos que eu fizer um quadrozinho para deixar para vocês também um exemplo das minhas artes, tá bom? Muito bem, eu gostaria também o tema já foi dito para vocês, qual a melhor bênção. Gostaria nesse momento também de pedir a vocês, se puderem, deixem o seu like, façam a sua inscrição, compartilhem esse vídeo com outras pessoas e se puderem também assistam os shorts. Estou colocando alguns shorts e clique no sininho para que você seja avisado quando eu tiver um novo vídeo e ele seja publicado aqui no YouTube, tá bom? Qual é a melhor bênção? É uma pergunta extremamente interessante. Às vezes nós acreditamos que a melhor bênção são recursos financeiros, né? Então a gente poderia dizer assim, a melhor bênção é que eu fosse rico, muito rico. Tendo dinheiro, eu poderia fazer o que eu quero, posso produzir o que eu desejo, posso fazer muitas coisas com dinheiro. Não deixa de ser verdade que a riqueza, ela permite que você faça projetos, que você construa coisas, que você avance nas suas ideias, construa ideias novas, faça, né, coisas em favor de outras pessoas. Não, isso não deixa de ser verdade. Então, ser rico é realmente uma possibilidade de bênção, e é uma bênção em muitos pontos de vista. Mas, sempre tem o mais, né? E a gente podia perguntar também o seguinte, será que a melhor bênção é que eu tenha um limite de conhecimento e de sabedoria, que é grandioso, está acima de outras pessoas? Conheço muitas coisas, eu sei de muitas teorias, sei fazer análises perfeitas, como Salomão, dentro dos textos da Bíblia, quando ele é considerado o homem mais sábio do mundo, é citado como o homem mais sábio do mundo, tomou decisões e fez análises incríveis sobre o mundo daquela época e deixou provérbios que chamam a atenção da gente até hoje, nos tempos de hoje. Então, a sabedoria de Salomão levaria ele a uma coisa interessante. Você com conhecimento, com sabedoria, você certamente não vai ter nenhuma dificuldade de obter as riquezas, de fazer planos e projetos que vai te levar a ter riquezas. E tendo riquezas, você poderia, aí é a mesma coisa, você poderia comprar coisas, fazer projetos, construir coisas, ajudar outras pessoas. Por exemplo, se fosse um ministério, você poderia também colocar esse recurso em um ministério, nem que não seja seu, mas de uma outra pessoa, e assim você desenvolveria alguma coisa. O seu conhecimento te levaria à riqueza, que te levaria, né, à prosperidade, a chamada prosperidade financeira, e você teria e faria muitas coisas interessantes. É verdade, mas será que é a melhor bênção? Né? Eu poderia também dizer que a melhor bênção poderia ser também ter muitos amigos. E é interessante isso, né? Você sendo rico, tendo conhecimento, né, e tendo também muitos amigos, a gente pode colocar da seguinte forma: se você tem muitos amigos, mesmo que você não seja rico, e que você não tenha muita sabedoria, não tenha muito conhecimento no sentido assim, de extraordinário, né, mas que você tem muitos amigos, que esses amigos têm o conhecimento, a sabedoria e têm a riqueza, e eles são, eu quero dizer aqui que são verdadeiros amigos. Não estou falando daqueles relacionamentos que nós temos ao chegar num lugar, aí você vai, sei lá, você conversa com a pessoa, você não o conhece direito, né? Você fala algumas coisas, e é um companheiro, na realidade, é um companheiro de viagem, um companheiro de bate-papo na praia, um companheiro de bate-papo sentado numa praça, é uma pessoa que você conhece e ainda não conhece profundamente, mas conheceu da igreja, conversou com ele, até conversou sobre a Bíblia, alguma coisa. Mas eu estou falando de amigos de verdade. Amigos são profundos. Uma amizade, assim como a palavra amor, eu tenho dentro de mim um entendimento diferenciado que aos poucos eu vou tentar passar para vocês. Essas duas virtudes
Para mim, ser amigo de alguém é uma virtude. E o amor é uma virtude imensa e grandiosa para o meu entendimento. Então a amizade de verdade, a amizade que fala e que vincula-se ao amor, o amor que você tem a outra pessoa, que sabe que se aproxima de você. Então, um amigo desse tipo, se você pede a ele um recurso e ele tem, ele não vai se importar em ceder para você. Se ele tem um conhecimento, ele vai te ajudar com o conhecimento. E aí você vai caminhar com o conhecimento, porque na verdade você não tem, ou você não tem a riqueza, mas os seus amigos lhe proverão coisas que farão você realizar muitos projetos, fazer muitas coisas. E será essa a maior bênção? Será que essa é a maior bênção? É uma pergunta sempre. Mas aí nós temos uma outra possibilidade que também é extremamente interessante. E se eu pudesse servir a Deus? Né? E se eu quisesse servir a Deus? Será que servir a Deus é a melhor bênção? Essa é uma pergunta extremamente engraçada, porque ela nos leva de novo a falar sobre cada um desses itens que eu falei antes. Ora, se eu quero servir a Deus, e de repente eu descubro que eu tenho amigos, e esses amigos têm riquezas, e alguns amigos têm conhecimento, então eu teria a riqueza, teria o conhecimento, teria também, né, os amigos, e além de tudo isso eu teria também essa vontade de servir a Deus. E eu conseguiria abrir um ministério? Sim, com os amigos verdadeiros eles me apoiariam e eu abriria um ministério, eu começaria a pregar a palavra, eu buscaria, talvez eles me custeassem fazer um curso de teologia, um treinamento especial, e eu leria a palavra, então eu aprenderia sobre isso e pregaria o evangelho e o meu ministério cresceria. Sim, é uma bênção, isso claro que é uma bênção. Na realidade, vocês vão lembrar que eu não falei em nenhum dos casos que não seria uma bênção. Tudo isso é uma bênção para as nossas vidas. Mas será que seria a melhor bênção? Qual é a melhor bênção? Tenho sempre que lembrar a vocês que o que eu falo, e o que eu estou fazendo com vocês, o resumo dos meus sermões, os comentários que eu faço, tem base na questão do cristianismo, do conhecimento que eu tenho da Bíblia, naquilo que eu sigo, naquilo que eu acredito. E assim, sempre comentando assim, eu sei que muitos de vocês talvez não acreditem como eu acredito, mas o que eu quero botar para vocês importante é que para a gente realizar certas coisas, aquilo que está dentro de nós tem que estar, sabe, arranjado, arrumado, tem que estar tranquilo dentro de nós. Então, às vezes, a gente tem um pensamento de que a riqueza nos resolve as coisas, que o conhecimento resolve as coisas, que a amizade resolve as coisas, que um projeto meu particular de ministério resolve as coisas, mas algumas coisas só têm solução naquilo que realmente é a melhor bênção. E a melhor bênção é você seguir o Cristo Jesus, não pelo aquilo que as pessoas somente falam, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele ensinou, pelo ministério que Ele deixou dentro da palavra dEle, nos ensinando o caminho do amor, nos ensinando o caminho da verdade, nos mostrando o bom caminho a ser caminhado. E aí vocês vão ver, sabe o quê? Que você seguindo a Cristo Jesus, você tendo o amor dEle no seu coração, tudo isso se torna de certa maneira irrelevante. Mas o amor que tem dentro dele, quando ele transborda em você, você não vai ter nenhuma dificuldade de conseguir amigos, você não vai ter nenhuma dificuldade de ter um certo conhecimento e avançar nesse conhecimento e espalhar esse conhecimento para você e para outras pessoas. Você não vai ter dificuldade de fazer também, né, todos os seus projetos, de realizar as coisas que você quer e aqueles conjuntos de coisas que você pode ter que são bênçãos, vai te movimentar para que você realize sonhos da sua vida. E dentro desses sonhos pode ser que um deles seja um ministério, uma palavra de evangelho a ser pregada, um ministério a ser criado, uma igreja a ser aberta, ou você fazer um trabalho social, ou você fazer uma missão em outro país. Então tudo isso, a riqueza, o conhecimento, a amizade e o próprio ministério em si, alojado dentro de você, junto também com o conhecimento de Deus, deixando Jesus Cristo morar dentro de você. O morar de Jesus dentro de você é você observar o que Ele fez e seguir os passos dEle. Seguir os passos de Jesus não é só pregar o Evangelho, é fazer com que o Evangelho esteja dentro de você, cheio do Evangelho de Cristo, transbordando nisso,
você vai fazer com que essa bênção maravilhosa, essa grande bênção, conjuga com todas as outras bênçãos que você pode ter. Eu não disse que não pode, você pode ter, e transbordando em você, você vai fazer com que essa bênção alcance outras pessoas. E não é só a palavra, não é só a riqueza, não é só o conhecimento, não é só a sua amizade, não é só o seu ministério, mas Cristo Jesus em você toque outras pessoas que também compreendam o que Ele veio fazer, o que Ele é, o que Ele foi, o que Ele sempre será nas nossas vidas. O amor de Cristo transbordando em nós, Ele vai fazer muito mais coisas do que o dinheiro, do que o conhecimento, do que as amizades, até mesmo do que o nosso próprio ministério. Esta é a palavra que eu ia trazer para vocês hoje, trouxe. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, pela sua paciência. Deus abençoe muito grandiosamente vocês, que vocês compreendam qual é a melhor bênção, que é o título desse sermão, e que isso seja favorável à vida de vocês. Muito obrigado mesmo. Novamente eu peço, se puderem, deixem seu like, deixe a sua inscrição, toque no sininho para que ele lembre para você quando os meus vídeos cheguem no YouTube. Faça também o seu compartilhamento com outras pessoas, para que outras pessoas de alguma forma sejam abençoadas por essa minha palavra. Nos vemos no próximo vídeo.